A jornada em direção ao autoconhecimento é, sem dúvida, a mais significativa e transformadora que um ser humano pode empreender. Trata-se de uma odisseia interior, uma exploração profunda das vastas e, por vezes, turbulentas paisagens da nossa própria mente, emoções e caráter. Em um mundo que constantemente nos puxa para fora, exigindo nossa atenção com uma cacofonia de distrações e demandas externas, o ato de voltar-se para dentro torna-se não apenas um luxo, mas uma necessidade imperativa para uma vida plena e com propósito. É nesse espaço sagrado de introspecção que encontramos as ferramentas para construir uma existência mais resiliente, serena e autêntica. A busca pelo autoconhecimento não é um destino final, mas um processo contínuo, um diálogo perene com o nosso eu mais profundo, que nos permite navegar pelas vicissitudes da vida com maior clareza e equanimidade. Para aqueles que trilham o caminho do desenvolvimento pessoal, que buscam a sabedoria em filosofias antigas como o estoicismo e que almejam o bem-estar mental e o equilíbrio emocional, esta jornada é o alicerce sobre o qual uma vida melhor é construída. A filosofia estoica, em particular, oferece um roteiro robusto e atemporal para essa exploração interior, ensinando-nos a focar no que está sob nosso controle e a aceitar com serenidade aquilo que não está. Os hábitos estoicos, quando cultivados com disciplina, tornam-se faróis que iluminam nosso caminho, permitindo-nos enxergar com mais clareza quem somos e quem aspiramos ser. O primeiro passo fundamental nessa jornada é a prática da autoobservação imparcial. Trata-se de desenvolver a capacidade de testemunhar nossos próprios pensamentos, emoções e reações sem julgamento imediato. Vivemos, em grande parte, em um estado de piloto automático, reagindo a estímulos externos de maneiras condicionadas por nossas experiências passadas, crenças e preconceitos. Raramente paramos para questionar a origem de nossas reações. Por que uma crítica nos afeta tão profundamente? Por que a opinião de certas pessoas tem tanto peso sobre nosso estado de espírito? O que está por trás de nossos impulsos e desejos mais recorrentes? A autoobservação é o ato de pausar e olhar para dentro com uma curiosidade genuína, como um cientista que observa um fenômeno sem a intenção de alterá-lo, mas de compreendê-lo em sua essência. A sabedoria estoica nos ensina a importância de separar o evento em si da nossa interpretação sobre ele. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, afirmava que não são as coisas que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre as coisas. Este é um princípio revolucionário que nos devolve o poder sobre nosso universo interior. Ao praticar a autoobservação, começamos a perceber o fluxo constante de pensamentos que atravessam nossa mente. Muitos desses pensamentos são automáticos, negativos e, muitas vezes, distorcidos. Eles formam uma narrativa interna que colore nossa percepção da realidade. Sem a autoobservação, somos prisioneiros dessa narrativa, acreditando em cada pensamento como se fosse uma verdade absoluta. Com a prática, aprendemos a dar um passo atrás e a reconhecer que os pensamentos são apenas isso, eventos mentais transitórios. Não precisamos nos identificar com eles, nem agir com base em cada um deles. Essa dissociação cria um espaço de liberdade, onde podemos escolher nossas respostas, em vez de simplesmente reagir. Para cultivar essa habilidade, a prática da atenção plena, ou mindfulness, é uma ferramenta inestimável. Reservar alguns minutos do dia para sentar-se em silêncio, focando na respiração e simplesmente observar os pensamentos que surgem, sem se apegar a eles, é um exercício poderoso. É como sentar-se à beira de um rio e observar as folhas que passam, sem tentar agarrá-las ou mudar seu curso. Com o tempo, essa prática se estende para além dos momentos de meditação formal e começa a permear nossa vida cotidiana. Tornamo-nos mais conscientes de nossas reações em tempo real, capazes de identificar os gatilhos que nos levam a estados emocionais negativos, e assim, intervir antes que eles nos dominem por completo. O controle emocional, um pilar do estoicismo, não significa suprimir as emoções, mas sim compreendê-las e responder a elas com sabedoria.
As emoções são sinais, mensageiros que nos informam sobre nosso estado interior e nossa relação com o mundo. A raiva pode indicar que um valor importante foi violado. A tristeza, a perda de algo que valorizamos. O medo, a percepção de uma ameaça. A autoobservação nos permite decodificar essas mensagens sem sermos arrastados pela sua intensidade. O segundo passo, intrinsecamente ligado ao primeiro, é o exame de nossos valores e crenças fundamentais. Nossos valores são a bússola que guia nossas decisões e ações, mesmo que não estejamos conscientes deles. São os princípios que consideramos mais importantes na vida, aquilo que, em última análise, define o que é uma vida boa para nós. Nossas crenças, por sua vez, são as lentes através das quais enxergamos o mundo, as suposições que temos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre como as coisas funcionam. Muitas de nossas crenças são adquiridas na infância, a partir de nossa família, cultura e experiências, e raramente são questionadas na vida adulta. O autoconhecimento exige que tragamos esses valores e crenças para a luz da consciência e os examinemos criticamente. São eles verdadeiramente nossos? Ou são heranças não examinadas de nosso passado? Eles nos servem bem hoje? Estão alinhados com a pessoa que queremos ser? A filosofia estoica nos convida a viver de acordo com a virtude, que para eles se resume em 4 pilares: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Viver uma vida virtuosa é viver em harmonia com a nossa natureza racional e social. Para fazer isso, precisamos primeiro definir o que essas virtudes significam para nós em um nível prático e pessoal. O que significa ser sábio em minhas decisões diárias? Como posso agir com mais justiça em meus relacionamentos? Onde preciso de mais coragem para enfrentar meus medos? Como posso praticar a temperança diante dos excessos e tentações? Este exame de valores é um exercício de profunda honestidade intelectual e emocional. Requer que questionemos nossas motivações mais profundas. Por que buscamos o sucesso profissional? É para contribuir com algo de valor para o mundo ou para buscar a validação externa? Por que mantemos certos relacionamentos? É por amor e respeito genuínos ou por medo da solidão? Essas não são perguntas fáceis, e as respostas podem ser desconfortáveis. No entanto, é nesse desconforto que reside a oportunidade de crescimento. Ao identificar nossos valores essenciais, ganhamos uma clareza imensa. Essa clareza nos permite tomar decisões mais alinhadas com nosso verdadeiro eu, o que, por sua vez, gera um profundo senso de integridade e propósito. Quando nossas ações estão em harmonia com nossos valores, experimentamos uma paz interior que não depende de circunstâncias externas. Da mesma forma, o exame de nossas crenças limitantes é libertador. Crenças como não sou bom o suficiente, não mereço ser feliz ou não posso confiar em ninguém, são correntes invisíveis que nos mantêm presos em padrões de comportamento autodestrutivos. O estoicismo nos ensina a usar a razão como um bisturi para dissecar essas crenças. De onde elas vieram? Quais evidências as sustentam? Quais evidências as contradizem? Ao submeter nossas crenças a um escrutínio racional, muitas vezes descobrimos que elas são construções frágeis, baseadas em interpretações distorcidas de eventos passados. Substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras é um passo crucial no desenvolvimento pessoal. É um ato de reescrever nossa própria narrativa, de nos vermos não como vítimas das circunstâncias, mas como arquitetos de nosso caráter e de nossa resposta à vida. Este processo de autoexame é contínuo. À medida que crescemos e evoluímos, nossos valores podem se refinar e nossas crenças podem mudar. O importante é manter o hábito de olhar para dentro, de questionar e de buscar um alinhamento cada vez maior entre nosso mundo interior e nossas ações no mundo exterior. O terceiro passo para entender quem você é envolve a aceitação radical de sua história e de suas imperfeições. O autoconhecimento não é apenas sobre descobrir nossas forças e virtudes. É também sobre acolher nossas sombras, nossas vulnerabilidades e nossos erros passados. Muitas vezes, gastamos uma quantidade enorme de energia tentando negar, reprimir ou fugir de aspectos de nós mesmos que consideramos indesejáveis.
Carregamos o peso da culpa por erros cometidos, da vergonha por nossas falhas e do ressentimento por feridas que sofremos. Essa resistência ao que é cria um conflito interno constante que drena nossa vitalidade e nos impede de viver plenamente no presente. A sabedoria estoica nos oferece uma perspectiva poderosa sobre o passado. Sêneca, outro proeminente filósofo estoico, nos lembra que o passado está fora de nosso controle. Não podemos mudá-lo, não importa o quanto nos preocupemos ou nos arrependamos. A única coisa que podemos controlar é a nossa atitude em relação a ele no momento presente. A aceitação radical não significa condonar comportamentos prejudiciais ou resignar-se a uma vida de mediocridade. Pelo contrário, significa reconhecer a realidade do que aconteceu e do que somos, sem julgamento, como ponto de partida para a mudança. É impossível traçar um novo rumo sem primeiro saber onde estamos no mapa. Aceitar nossa história significa compreender que cada experiência, boa ou má, contribuiu para nos tornar quem somos hoje. Nossos erros foram lições, nossas dores foram oportunidades de desenvolver resiliência e compaixão. Ao invés de ver o passado como um fardo, podemos vê-lo como um campo de treinamento que nos preparou para os desafios do presente e do futuro. A prática do perdão, tanto a nós mesmos quanto aos outros, é uma parte essencial desse processo de aceitação. Perdoar não é esquecer ou desculpar o mal que foi feito. É libertar-se do peso emocional que nos mantém acorrentados ao passado. O ressentimento é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Ao perdoar, recuperamos nosso poder e nossa paz interior. Perdoar a si mesmo é muitas vezes o desafio mais difícil. Somos nossos críticos mais severos, revivendo nossos fracassos em um loop infinito de autocrítica. A autocompaixão, a capacidade de tratar a nós mesmos com a mesma gentileza e compreensão que ofereceríamos a um bom amigo, é o antídoto. Reconhecer que errar é humano, que a imperfeição é parte da condição humana, nos permite aprender com nossos erros sem sermos definidos por eles. A aceitação também se estende às nossas imperfeições e vulnerabilidades no presente. Todos nós temos aspectos de nossa personalidade que gostaríamos de mudar. Podemos ser impacientes, procrastinadores, ansiosos ou inseguros. O caminho do desenvolvimento pessoal não é sobre se tornar uma pessoa perfeita e sem falhas. É sobre se tornar uma pessoa inteira, que integra todas as partes de si mesma. Ao aceitar nossas imperfeições, paradoxalmente, abrimos a porta para a mudança. Quando paramos de lutar contra quem somos, liberamos a energia que estava presa no conflito interno e podemos direcioná-la para o cultivo de novos hábitos e comportamentos mais alinhados com nossos valores. A serenidade, tão valorizada pelos estoicos, surge dessa aceitação. A famosa oração da serenidade, atribuída ao teólogo Reinhold Niebuhr, mas que ecoa profundamente o pensamento estoico, resume essa sabedoria. Concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, a coragem para modificar as que posso e a sabedoria para saber a diferença. O autoconhecimento nos dá essa sabedoria. Ele nos ajuda a discernir entre o que está em nosso poder mudar, nossas atitudes, nossos julgamentos, nossas ações, e o que não está, o passado, as ações dos outros, os eventos externos. Ao focar nossa energia no que podemos controlar, nos tornamos agentes eficazes de nossa própria vida, em vez de vítimas passivas das circunstâncias. O quarto passo na jornada do autoconhecimento é a prática deliberada da solitude e da reflexão silenciosa. Em nossa era de hiperconectividade, o silêncio tornou-se um artigo de luxo, e a solitude é frequentemente confundida com solidão, sendo vista como algo a ser evitado a todo custo. No entanto, é no silêncio, longe do ruído incessante do mundo exterior e das opiniões alheias, que podemos finalmente ouvir a voz suave e sutil de nossa própria alma. A solitude não é a ausência de companhia, mas a presença de si mesmo. É um espaço sagrado que criamos intencionalmente para nos conectar com nossos pensamentos e sentimentos mais profundos, para processar nossas experiências e para ganhar clareza sobre o caminho que estamos trilhando. A filosofia estoica valorizava imensamente a reflexão
como uma ferramenta para o aprimoramento moral e o bem-estar mental. Marco Aurélio, o imperador filósofo, cujas meditações são essencialmente um diário pessoal de autoexame e reflexão estoica, escreveu: nenhum lugar para onde o homem possa se retirar é mais quieto ou mais livre de problemas do que sua própria alma. Ele nos convida a criar um santuário interior, um refúgio para o qual podemos nos retirar a qualquer momento para encontrar paz e restaurar nossa perspectiva. A prática da reflexão silenciosa pode assumir muitas formas. Para alguns, pode ser através da escrita de um diário, um hábito estoico clássico. Dedicar alguns minutos no final de cada dia para registrar os eventos, analisar nossas reações, celebrar nossos progressos e identificar onde poderíamos ter agido com mais virtude, é um exercício de autoconhecimento de valor inestimável. Este ato de colocar os pensamentos no papel nos ajuda a organizá-los, a identificar padrões e a ganhar uma perspectiva mais objetiva sobre nossas vidas. Ao escrever, dialogamos com nós mesmos, nos tornando nosso próprio conselheiro e mentor. Outra forma poderosa de reflexão é simplesmente passar tempo na natureza. A imensidão de uma floresta, a vastidão do oceano ou a quietude de um nascer do sol tem o poder de nos tirar de nossas preocupações mesquinhas e nos conectar a algo maior do que nós mesmos. A natureza nos lembra dos ciclos de crescimento, decadência e renovação, nos ajudando a colocar nossos próprios problemas em perspectiva e a cultivar um senso de admiração e gratidão. Para outros, a reflexão pode vir através da meditação, da contemplação ou simplesmente de sentar-se em silêncio, sem nenhuma outra agenda senão a de estar presente consigo mesmo. Nesses momentos de quietude, as respostas que buscamos muitas vezes emergem espontaneamente. As intuições que foram abafadas pelo barulho da vida cotidiana vêm à tona. Ganhamos clareza sobre decisões importantes e nos reconectamos com nosso propósito mais profundo. A disciplina de criar esses espaços de solitude em nossa vida diária é fundamental. Não se trata de esperar por longos retiros ou férias, mas de tecer pequenos momentos de silêncio em nossa rotina. Pode ser acordar 15 minutos mais cedo para meditar, fazer uma caminhada na hora do almoço, sem fones de ouvido, ou desligar todos os aparelhos eletrônicos uma hora antes de dormir para ler ou simplesmente estar em silêncio. Esses pequenos hábitos estoicos, praticados consistentemente, se somam e criam um profundo impacto em nosso autoconhecimento e equilíbrio emocional. É na solitude que confrontamos nossos medos mais profundos e nossas verdades mais difíceis. Longe das distrações, não há para onde fugir de nós mesmos. Este pode ser um processo desconfortável no início, mas é absolutamente essencial para o crescimento. É ao encarar nossa própria sombra que podemos integrá-la e nos tornar seres humanos mais completos e autênticos. A solitude nos ensina a autossuficiência emocional, a encontrar contentamento e validação de dentro, em vez de depender constantemente de fontes externas. Descobrimos que somos nossa melhor companhia e que a paz que buscamos no mundo exterior já reside dentro de nós, esperando para ser descoberta. Através dessa prática, fortalecemos nosso centro interior, tornando-nos menos reativos às tempestades da vida. Desenvolvemos uma serenidade que não é frágil, mas sim uma força tranquila que nos ancora em meio ao caos. A jornada para o autoconhecimento é, em grande parte, uma jornada de volta para casa, para o nosso eu mais essencial, e a solitude é o caminho que nos leva até lá. O quinto e último passo, que integra e dá vida a todos os anteriores, é a ação alinhada e o compromisso com a melhoria contínua. O autoconhecimento por si só é apenas o mapa, a ação é a jornada. A sabedoria adquirida na introspecção e na reflexão deve ser traduzida em comportamento no mundo real. De nada adianta identificar nossos valores se nossas ações os contradizem. De nada serve reconhecer nossos padrões negativos se não tomamos medidas concretas para mudá-los. A filosofia estoica é, em sua essência, uma filosofia prática. Seu objetivo não é a mera especulação teórica, mas a arte de viver bem, ou eudaimonia. Os estoicos acreditavam que a virtude se manifesta na ação. Não basta saber o que é certo, é preciso fazer o que é certo.
Este passo é sobre fechar a lacuna entre quem somos e quem aspiramos ser. É sobre a disciplina de transformar o conhecimento em hábito, a intenção em realidade. Isso requer coragem, persistência e um compromisso inabalável com o desenvolvimento pessoal. A ação alinhada começa com pequenas e consistentes mudanças. Se identificamos que a honestidade é um valor fundamental, nos comprometemos a falar a verdade, mesmo quando é difícil. Se descobrimos que a saúde física é crucial para o nosso bem-estar mental, estabelecemos o hábito de nos exercitar regularmente e de nutrir nosso corpo adequadamente. Se percebemos que a procrastinação está sabotando nossos objetivos, implementamos estratégias para superá-la, como a técnica de dividir grandes tarefas em pequenos passos gerenciáveis. Cada pequena ação alinhada com nossos valores fortalece nosso senso de integridade e autoconfiança. Cada vez que escolhemos a resposta consciente em vez da reação automática, estamos reescrevendo nossos padrões neurais e construindo um novo eu. Este processo é análogo ao treinamento de um músculo. No início, requer esforço e concentração, mas com a repetição consistente, torna-se mais fácil e, eventualmente, automático. Os hábitos estoicos, como a prática da gratidão, a visualização de obstáculos, premeditatio malorum, e o lembrete da impermanência, memento mori, são ferramentas poderosas para nos ajudar a manter o foco e a perspectiva. A prática diária da gratidão nos treina a focar no que temos, em vez do que nos falta, cultivando um estado de contentamento e serenidade. A premeditação dos males, ao contrário de ser um exercício de pessimismo, nos prepara mentalmente para as adversidades, reduzindo o choque e o medo quando elas inevitavelmente ocorrem e aumentando nossa resiliência. O lembrete da nossa mortalidade nos incita a viver cada dia com mais propósito e urgência, a não adiar o que é verdadeiramente importante. O compromisso com a melhoria contínua significa abraçar uma mentalidade de crescimento. Significa entender que nunca chegaremos a um estado de perfeição final, mas que o valor reside no próprio processo de nos esforçarmos para sermos um pouco melhores a cada dia. Haverá dias em que falharemos, em que velhos hábitos ressurgirão e em que agiremos de forma desalinhada com nossos ideais. Nesses momentos, a autocompaixão é crucial. Em vez de nos entregarmos à autocrítica destrutiva, devemos ver essas falhas como oportunidades de aprendizado. O que podemos aprender com esse deslize? Como podemos nos preparar melhor para a próxima vez? O estoicismo nos ensina a tratar cada obstáculo como uma oportunidade para praticar a virtude. Um encontro difícil é uma chance de praticar a paciência e a empatia. Uma perda é uma oportunidade de praticar a resiliência e a aceitação. Uma crítica injusta é uma chance de praticar o controle emocional e a autoconfiança. Viver desta forma é transformar a vida inteira em um campo de treinamento para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. A jornada para entender quem você é não é um caminho linear, mas uma espiral ascendente. Passamos repetidamente por esses 5 passos: autoobservação, exame de valores, aceitação, solitude e ação. Mas a cada ciclo, alcançamos um nível mais profundo de compreensão e integração. É um trabalho para toda a vida, uma busca que dá sentido e profundidade à nossa existência. Ao nos comprometermos com essa jornada, não estamos apenas construindo uma vida melhor para nós mesmos, estamos também nos tornando uma força positiva no mundo. Uma pessoa que se conhece, que age com integridade e que irradia serenidade e resiliência, inspira e eleva todos ao seu redor. A busca pelo autoconhecimento, portanto, é o presente mais profundo que podemos dar a nós mesmos e ao mundo. É o caminho para a sabedoria estoica, para a disciplina que liberta, para o controle emocional que nos dá poder e para a serenidade que nos permite florescer, independentemente das circunstâncias externas. É o caminho para descobrir a força inabalável e a paz profunda que já existem no centro do nosso ser.